Fala galera, eu vou chegando de primeira, a bola rola cheia de informações, porque aqui na rede é gol! Rogério, boa noite. Queria que você fizesse, por gentileza, uma avaliação sobre o jogo de hoje e estendendo um pouquinho. Depois do Campeonato Paulista, vocês tiveram um longo período de preparação e, evidentemente, que vocês fizeram uma avaliação interna a respeito de tudo aquilo que aconteceu até a eliminação no estadual. Você volta com um desenho diferente para a equipe. Você entende que vai demorar um pouquinho para esse time engrenar? O que está faltando para o São Paulo deslanchar? Boa noite. Com relação ao jogo, acho que foi uma das piores partidas que nós fizemos. Mesmo em outros resultados que nós frustramos o torcedor, até mesmo com derrota e não com empate. Mas no segundo tempo, bastante desorganizado, fora do que a gente trabalha todos os dias. Que uma das coisas que a gente mais trabalha é a organização dentro de campo. Nós não mantivemos essa organização dentro de campo. Então não fomos merecedores, criamos poucas oportunidades claras de gol. E, na maioria das vezes até em bolas cruzadas, bate e rebate. Uma boa tabela que saiu, um cruzamento, e o Luciano cabeceia no rebote, pega esse mesmo rebote, chuta em cima do zagueiro. Mas poucas jogadas criadas. Eu acho que nós não podemos esconder que nós fizemos um jogo muito abaixo do que a gente tinha expectativa, muito abaixo do que foi o segundo tempo contra o Tigre na Argentina, por exemplo, onde nós fizemos um bom jogo, rolamos o adversário. A gente não pode dar desculpa, porque sabe que o adversário vem jogar em linha baixa, sabe que o adversário vem fechado realmente para jogar assim. E a gente não conseguiu criar, não conseguiu jogar entre os jogadores, entre as linhas adversárias, né? E por isso o resultado não veio. A culpa é exclusivamente nossa, a gente não tem o que falar com relação a isso. O sistema com 3 zagueiros, quando nós começamos a treinar um pouco, nós já temos treinado pelo Campeonato Paulista, a linha de 4 que nós jogamos durante o Campeonato Paulista todo, nós aproveitamos esses 20 dias para fazer um 3 zagueiros, justamente com o Beraldo, por ser canhoto, um jogador canhoto, né? E era por esse motivo que a gente também estava atrás de um outro zagueiro canhoto para poder ter essas trocas com o Beraldo, manter um jogador com o pé esquerdo pela posição. Infelizmente não foi possível. E aí no segundo tempo a gente desfez a linha de 4 para tentar colocar mais um homem à frente, né, para jogar por dentro e tentar colocar o Luciano, né, mais à frente, junto com o Rato, com o Nestor, com o David mais à frente. E mesmo assim nós não conseguimos levar tanto perigo ao gol do Ituano. Boa noite, Rogério. Ainda falando sobre o que você acabou de falar, sobre essa dificuldade contra os times de linha baixa, isso não é necessariamente uma novidade, também não é exclusivo de jogos contra o Ituano, já tiveram outras oportunidades que teve essa dificuldade. Pensando que tem agora, foi a segunda estreia, digamos assim, na sequência, né? São 3, Sul-Americana, Copa do Brasil, agora o Brasileiro. O Brasileiro é uma competição que machuca perder os pontos, então se os adversários experimentarem sempre jogar dessa maneira, você acredita que o São Paulo vai ter dificuldade? E por que hoje, ou em alguns outros jogos já recentes, São Paulo tem dificuldade de criação pelo meio e sempre vai ter que explorar a lateral? Obrigado. Não, porque quando você se fecha, normalmente você protege o meio do campo, né? É natural que você jogue mais pelos lados. Como nós temos o Wellington e Igor Vinícius fora, que são os jogadores ideais para jogar com 3 zagueiros, né? A gente improvisa um lateral. O Rafinha, para jogar em linha de 4, é muito bom. Para jogar em linha com 3, ele já não tem mais aquela amplitude, não dá mais a chegada ao fundo, né? Então nós estamos tentando aí, experimentando. O Raí, o Natan jogou esses dois jogos e é natural. Um time que se fecha por dentro, vem com uma linha de 5, põe um 5-4-1, por exemplo, né? Como em muitos momentos se defendeu hoje o Ituano, 5-2-3, baixando os outros 2 jogadores de lado. Só sobra, né? Você tem que rodar, girar e jogar pelos lados, mesmo porque nós não temos como característica um jogador, um camisa 10 mesmo de ofício, né? Nós jogamos com Nestor e Rato, que são 2 jogadores que sabem jogar. Hoje, né, nós jogamos muitas vezes com o Luciano no segundo tempo. Luciano, Nestor e Rato por dentro para tentar jogar. Agora é um time que marca bem o Ituano e nós não tivemos capacidade própria, nós não conseguimos criar o suficiente para... O primeiro jogo 0-0 do ano, que foi contra o Ituano, né? Nós empatamos, mas nós tivemos oportunidades. Nós finalizamos muito e tivemos oportunidade de vencer.
Hoje, não. Hoje nós empatamos o mesmo 0-0 e nós evoluímos. Nós jogamos pior do que nós jogamos naquela primeira vez no ano. Rogério, boa noite. Pode parecer um assunto velho, mas a gente não teve a oportunidade de conversar depois da eliminação do Paulista. Você falou apenas depois do jogo contra o Tigre. Mas sobre o atrito com o Marcos Paulo, né, queria saber a sua versão, porque isso foi muito falado ao longo de muitos dias, né, nessa preparação do São Paulo, sobre o clima de vestiário, o clima de treinamento, de que até os jogadores teriam ficado ali incomodados, talvez com a cobrança. Se isso é verdade, o que você pode falar a respeito desse clima entre você e os atletas? Para mim, o clima entre mim e os atletas é sempre muito bom. Eu trabalho todos os dias com eles. Com relação ao Marcos Paulo, o que tem de anormalidade é a postagem dele na internet. Fora isso, não tem nada de anormal. E para mim, que eu converso com o jogador dentro do campo, sempre com educação, sempre com respeito, sempre colocando em cima daquilo que ele declarou na internet, mas trabalho todos os dias com ele. É um bom menino, não tem problema nenhum em trabalhar com ele todos os dias. Entrou no último jogo, participou do último jogo. Entendo quando o jogador fica chateado, qualquer coisa, pode vir conversar e tudo, mas se expressar pela internet eu acho que é a única anormalidade que existe. Ou você acha que você não existe, que não existe cobrança entre treinadores e jogadores em todos os lugares? Trato-os sempre super bem, cobro durante aquela 1h30, 2 horas de atividade diária, cobro a todos da mesma maneira, igual, e para mim não tem, isso é um fato encerrado, um assunto encerrado. Não tem absolutamente nenhum atrito, está lá, treina todos os dias, trabalha todos os dias, foi relacionado para os 2 jogos, no último teve a oportunidade de entrar e jogar. Quando tiver a oportunidade, vai estar presente dentro do campo. Rogério, tudo bem? No ano passado o São Paulo oscilou bastante no Campeonato Paulista, mas ele veio numa crescente, né? Eu queria saber, na sua visão, e agora, por exemplo, nos 3 últimos jogos que o São Paulo foi mandante, não conseguiu fazer um gol. Você enxerga o São Paulo hoje, nessa temporada? Agora quando? Desculpa. O São Paulo, nos 3 jogos que ele foi mandante, contra o São Bernardo, perdeu por 1-0, contra o Água Santa empatou por 0-0, marcou nos pênaltis, e agora contra o Ituano também não marcou. Então, nos 3 jogos que foi mandante, não marcou nenhum gol. Mas o meu ponto é o seguinte, para essas 3 competições, você acha que o São Paulo está mais forte ou mais fraco nessa temporada do que estava na temporada passada? E um segundo ponto rapidinho, muita gente estranhou o Luan fora do banco de reservas. Tem alguma razão para isso? Bom, com relação a estar mais forte ou mais fraco, a gente só vai conseguir analisar mais para frente na temporada. Para estar mais forte, nós teríamos que chegar novamente à final da Sul-Americana, nós teríamos que chegar novamente à semifinal da Copa do Brasil e ter uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, né? Ou chegar mais longe em alguma dessas competições, ganhar algum título, né? Isso só pode ser medido com o passar do tempo, né? Com relação ao Luan, muitos falaram da não convocação dele. O Luan, como todos os jogadores, tem outros que não foram convocados hoje porque você não consegue colocar todos no banco, mas o Luan é uma questão, é o seguinte, da minha parte, do que eu vejo, tá? A gente gostaria que o Luan renovasse com o São Paulo. As oportunidades, ano passado o Luan ficou machucado durante muito tempo, desde a minha chegada, machucou no primeiro treino que eu cheguei aqui, e ele ficou muito tempo machucado, e todo mundo deu toda a assistência para ele. Ele voltou devagarinho, teve bastante oportunidade, jogou toda a reta final do Campeonato Paulista, inclusive o jogo contra a Água Santa. Então eu penso em preservar. Não é uma ordem da direção, não é nada, essa é da minha cabeça. Eu penso em preservar essa relação com o clube. Eu acho que é melhor definir essa situação. Porque um dia uma proposta, outro dia vem, vai. Então assim, vamos definir, quer ficar, vai ter as oportunidades, vai estar jogando. Então é uma decisão para mim mais fácil, que preserva o São Paulo. Ano passado, nós tivemos os casos do Igor Gomes, e vocês falaram, poxa, mas o Igor jogou até o final, quem mais? O Luizão, né? Jogou até o final. Eu acho que a gente pode evoluir, refletir e evoluir. Talvez tenha sido errado, talvez nós tenhamos que ter feito a mesma coisa. Então, esperar. A hora que ele decidir, a hora que as coisas se acertarem, parece que tinha uma resposta para dar agora, amanhã ou quinta-feira, eu não sei qual é o dia. Quem sabe eles consigam entrar num acordo e o jogador possa ser utilizado. Então, mas é uma decisão minha, não é uma decisão não foi a direção que impôs isso para mim, é uma decisão minha. Nós temos outros jogadores nessa função. O Neves está com um probleminha no tornozelo, não conseguiu treinar nos últimos dias, treinou parte do treino, mas sentiu um pouco de incômodo no tornozelo. Pode ser que para o próximo jogo possa estar presente. E a gente aguarda essa definição do caso do Luan, que eu acho que é importante para ele, para o clube, definir a situação futura dele. Rogério, boa noite. Você esperava
sabendo do planejamento financeiro do clube, das dificuldades, você esperava ter recebido mais reforços para esses campeonatos mais importantes, mais complicados, com adversários de um patamar maior? Chegaram 2, estava na sua expectativa, você tinha planejado mais. Se me permite também mais uma segunda, a dívida admitida publicamente pela diretoria com os atletas, publicamente, nós devemos, sabemos, tem atrapalhado alguma coisa ou não? Com relação ao dinheiro, eu acho que a resposta tem que ser a direção, posso te falar de maneira melhor com relação a isso. Eu não vou entrar nessa pauta porque ela não me pertence. A outra pergunta? Não, hoje é muito... Você empata o jogo com o Ituano aqui, esperar mais jogadores. Nós tentamos alguns jogadores, mas infelizmente nós não conseguimos. Eu acho que nós temos um ótimo elenco, com os jogadores que estão no departamento médico com cirurgia. Nós temos o lateral esquerdo que nós precisamos, nós temos mais um ala que pode jogar pela direita, que é o Igor Vinícius, nós temos um outro lateral que é o Moreira. O Caleri voltou já no dia de hoje, o Diego voltou no dia de hoje, estão ainda um pouco sem ritmo e vão precisar jogar para adquirir esse ritmo, né? Ferrarese, nós temos um bom zagueiro, está lá no departamento médico, infelizmente. O São Paulo não tem dinheiro para sair contratando todo mundo, infelizmente teve lesões graves de jogador, né? Muitas cirurgias, e nós temos esse time para ser competitivo, junto com os que já estão trabalhando no dia a dia, agregando esses jogadores, nós teríamos, infelizmente, alguns vão demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses para voltar. E muitas vezes você não consegue repor uma peça à altura, né, dessas que estão afastadas, né, por lesão, mas é uma infelicidade, porque nós temos esse elenco para ser bem competitivo em várias competições. Uma pena que 5 ou 6 jogadores estão afastados por um longo prazo. E outros estão retornando à equipe, até mesmo 2, né, que retornaram depois de um tempo. O Diego depois de 6 meses, o Caleri depois de 1 mês e pouco aí parado, né, estão retornando no dia de hoje. Rogério aqui, boa noite. Você falou bastante, né, sobre ter esse elenco preparado para o restante da temporada. No ano passado você deixou bem claro que a meta do São Paulo era brigar pelo Brasileirão para uma vaga na Libertadores, mas as Copas começaram a tomar a frente na sua estratégia. Esse ano você novamente vai adotar a estratégia de brigar por uma vaga no Campeonato Brasileiro, ou vai depender do que acontece? E junto disso, o quanto a logística é importante com tantos jogos durante a temporada? Obrigado. Acho que a logística, o elenco, tudo é importante, porque você joga de 3 ou 4 dias de diferença, né? Nós jogamos quinta, jogamos hoje, jogamos sábado, vamos jogar terça, vamos jogar sábado de novo, terça de novo. E para isso você precisa ter os jogadores bem descansados. Nós demos um azar aí nesse enfrentamento com a Argentina, né? Perdemos 13 horas entre aeroporto e passamos a noite em Claro, esperando, era para chegar aqui 7h30 da manhã, chegamos 9 horas da noite, mas isso foi um acidente de percurso, né? Então, nós vamos tentar preparar melhor o elenco para os jogos, e hoje não foi muito fraca a apresentação. Nossa, não condiz com o que a gente treina, não condiz com o que a gente faz no dia a dia, não condiz nem com o que eles produzem, que é muito melhor, muito superior a isso no dia a dia. Foi, para mim, acho que uma das piores partidas que nós realizamos. Eu falei, ganhar e perder é do jogo, mas pela falta de organização mesmo. Organização. Fica até vergonhoso para mim ver um time no segundo tempo, principalmente, quando sai do sistema de 3 zagueiros, um time que ficou tão desorganizado dentro de campo, jogadores ultrapassando um ali do outro, e erros de passe, assim, assustadores, que não é o padrão do nosso time. Errar passe sem ninguém marcando pressão, nós erramos bastante e jogamos, nós temos que ser sinceros. Nós não fizemos um jogo que condiz com o que nós temos condições de entregar, de produzir. Boa noite, Rogério. Você comentou sobre a situação do Luan. Eu queria saber se você chegou a expor isso para ele, conversou com ele sobre essa situação. Eu já conversei várias vezes com o Luan sobre várias coisas, desde a época que ele estava machucado, de dar as oportunidades, converso sempre com o Luan. Acho que ele pode ajudar bastante o clube. Gostaria que esse caso dessa renovação, de manda uma proposta, aí vai uma contraproposta, que fosse resolvido. Afinal de contas, ele é um jogador já da base, que gosta tanto do clube. O clube também está fazendo um esforço
grande para mantê-lo. Eu espero que essa resolução saia o mais rápido possível. A gente viu ele hoje no vestiário Sim, e teve tal. aqui com a gente. Aparentemente a relação Sim, ela é boa. Sim, sim. Eu só queria saber se, enquanto não resolver essa situação, não há chance de ele ser Eu utilizado ou Eu relacionado. acho que é melhor resolver a situação, porque ano passado nós tivemos casos de jogadores que jogaram até o fim do contrato e, infelizmente, deixaram o clube. Então, acho que o ideal seria resolver a situação o mais rápido possível, seja para ficar, seja para deixar o clube. Eu acho que isso é importante para o clube, a gente mudar um pouco isso. E, como eu te falei, às vezes você pode rever as coisas e tentar mudar o caminho delas, entender que é melhor de uma outra maneira. Rogério, boa noite. Mudando um pouco do assunto, levando para o brasileiro, esse brasileiro tem uma peculiaridade que desde 2003 é o brasileiro em que os técnicos têm tido mais tempo para trabalhar. Só 3 clubes da Série A trocaram de treinador até agora, algo que não aconteceu, obviamente, a gente conhece a cultura. Você acha que, e você é o terceiro mais longevo, só está atrás do Abel e do Vojvoda. Você acha que há uma mudança de cultura no futebol brasileiro? Dá para cravar isso? E você acredita de fato que trabalho mais longevo traz resultados? Olha, depende do que você... Depende de qual a situação que o clube se encontre, né? E depende do que é resultado, né? Para alguns clubes só o título é o resultado, né? Para alguns clubes uma melhor classificação, uma participação em Libertadores, né? Cada um tem um projeto que você faz, né? E tenta alcançar. Quando você vê o São Paulo, todo mundo pensa em ser campeão, né? Mas não é fácil você chegar a um título brasileiro. Vendo o jogo de hoje, então fica mais difícil ainda você pensar num título brasileiro. Mas eu falo para você, o elenco foi preparado, se ele tivesse na sua totalidade, né? Com esses jogadores que são importantes e estão fora, eu acho que nós teríamos mais ainda alternativas do que nós já temos hoje. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem difícil. Nós tentamos alguns jogadores aí momentaneamente, né? O Jamerson nós tentamos, nós não conseguimos. Nós tentamos o Chapo, que foi para o Fortaleza, né, do Ituano, também nós não conseguimos. Mas assim, a gente tenta todos os dias encontrar uma solução para um determinado atleta, para ter uma peça de reposição. Mas acho que todos estão se esforçando ao máximo. A direção está tentando encontrar soluções, né, nós dentro do campo tentando encontrar soluções, trabalhando em conjunto. Que diante de uma fraca apresentação como hoje, a gente fica preocupado. Rogério aqui, boa noite. Na primeira parte da temporada, o Luciano foi titular basicamente em quase todos os jogos. Sim. Depois dessa mudança de esquema tático, os 2 primeiros jogos ele não começou como titular. Qual o motivo para isso? O sistema é um sistema jogando numa linha de 5, com 3 homens de meio e 2 de frente, nós precisamos de 2 jogadores mais próximos à área. Então sai um pouco da característica do Luciano, né? No jogo contra o Água Santa, ao final do jogo ele declarou que estava tentando se adaptar à posição. Eu repito que a posição, na minha opinião, é uma posição muito parecida com a que ele joga, que ele gosta muito de sair e vir flutuar. Hoje ele entrou e veio flutuar. Então eu vou usar o Luciano na posição que ele gosta de jogar, que é fazendo dupla de ataque quando tiver essa possibilidade. É um jogador importante, é um jogador que eu conto, que eu gosto bastante. Nesse sistema é um pouco mais difícil. Eu prefiro 2 jogadores que estejam mais presentes dentro da área, caso como o David e Erisson no primeiro jogo, como hoje Erisson e Caleri, apesar que hoje o Caleri bem fora de ritmo e nós não fizemos uma boa apresentação nesse sentido. O Luciano já é aquele cara para jogar, às vezes com uma linha de 4, como nós colocamos no segundo tempo, aí sim, aí ele funciona bastante vindo flutuar. Agora eu conto com ele, acho que é um jogador importante, é um jogador de característica única que nós temos no elenco, de flutuar entre linhas, e vai ter os jogos que ele vai ser muito importante para a gente. Boa noite, Rogério, tudo bem? O primeiro jogo do São Paulo na temporada foi um 0-0 contra o Ituano aqui no Morumbi. Sim. Eu gostaria que você fizesse um balanço quais pontos positivos você acredita que o São Paulo pode levar na estreia até agora para o restante da temporada, né? Que é Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão. Agora a gente vai entrar nessa parte que o calendário é bem mais apertado. Quais pontos você acha que o São Paulo pode levar? Olha, eu acho que nós evoluímos bastante dentro do Campeonato Paulista, conseguimos bons resultados, chegamos a uma quarta de final e fomos eliminados com um adversário sem dar um chute no gol, não sofremos nenhuma finalização no gol, mas saímos, fomos eliminados. Fizemos um jogo, primeiro tempo razoável para bom contra o Tigre, no segundo tempo fizemos, na minha opinião, um segundo tempo muito bom contra o Tigre. E hoje nós fizemos um jogo ruim. Ainda é um time que oscila bastante, que as pessoas acho que não enxergam, a gente não consegue ver uma certeza,
São Paulo é um time que encontra dificuldades para vencer muita gente e oferece dificuldades para muitos times na hora de vencer. Ainda é um time instável, ainda é um time que não consegue apresentar um futebol do mesmo nível durante todos os jogos, infelizmente. Então, assim, se você fosse analisar os 2 jogos do Ituano, eu te digo que o primeiro do ano foi melhor até do que esse. Agora, se for analisar como um todo o que aconteceu nesse período, teve momentos bons, teve momentos de bons jogos. Normalmente a gente predomina sobre o adversário, posse, finalização, a criação de jogadas, quase em todos os aspectos é o time que controla o jogo, que tem a posse, mas tem tido dificuldade para fazer gols. Quem que me perguntou sobre os 3 últimos jogos no Morumbi, né? E mesmo fora também, fez 2 no último jogo, claro, mas é um time que encontra um pouco mais de dificuldade na hora de concluir a gol, ou de finalizar de forma correta a gol. Rogério, boa noite. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. É claro que esse tempo de inatividade da equipe, desde a eliminação contra o Água Santa até o jogo contra o Tigre, foi ruim esportivamente falando, mas deve ter sido bom para você recuperar alguns atletas, né? Voltando de lesão, eu queria saber a tua opinião sobre as atuações de hoje do Caleri, do Diego Costa e também do Rafinha, que é uma outra opção para você agora na lateral direita, que foi uma das posições que você teve menos jogadores nessa temporada. Né? O Rafinha foi outro, eu esqueci de falar que voltou semana praticamente há pouco tempo, né, a treinar com a gente e teve hoje a sua primeira oportunidade. Eu acho que o Caleri, como era de se esperar, não estava num ritmo dos demais, porque ele ficou esse tempo todo parado e vinha treinando, mas ele nem jogo-treino fez, porque ele estava lesionado, né? Esse é o primeiro jogo de fato que ele faz. Então, um pouquinho fora de... né, tentando se encontrar dentro do campo de jogo. O Diego, acho que entrou até relativamente bem. Eu acho que eu gostei da entrada do Diego, da maneira como ele entrou, se portou, tentou arrancadas para ataque, se posicionou bem, encurtou marcação. Gostei da atuação do Diego. Era um jogador que era o que mais tempo fazia, que estava parado, 6 meses, desde 1º de outubro, sem jogar. E o Rafinha, para a linha de 4, é um jogador que encontra soluções, é um jogador que tem bom passe, que tem qualidade técnica refinada. Nós temos que juntar tudo isso e conseguir formatar um time bom para iniciar bem o Campeonato Brasileiro. Rogério, boa noite. Lucas Lima, Rádio Dimensão Esportiva. 2 semanas para o jogo de Itu ainda, né, da volta, mas hoje a gente conseguiu enxergar o São Paulo com pouca variedade na hora de atacar. Você enxerga do Ituano, você enxergou por parte do Ituano, de certa forma, uma postura confortável no segundo tempo ali para segurar o resultado hoje? Confortável não, eu acho que o Ituano se defendeu em linha baixa, botou os 3 zagueiros dentro da área, nós acabamos cruzando muita bola para dentro da área, não conseguimos ter triangulações por fora, então não é que ele se sentiu confortável, defendeu, conseguiu se defender bem, nós tivemos uma ou outra oportunidade de gol, eles também não tiveram quase nada, tentaram os contra-ataques, né? Mas também não. Rafael não fez nenhuma defesa, nada assim. Acho que, infelizmente, para eles foi melhor, porque pelo sistema que eles vieram para se defender e contra-atacar, eles, a primeira parte, conseguiram fazer bem. E nós, para construir, nós não conseguimos ter o nível de qualidade que a gente esperava para o jogo de hoje. Rogério, boa noite. Você mesmo identificou ainda há pouco que o Caleri estava um pouco fora do ritmo, sim, por todo o tempo que ele passou se recuperando da lesão. Queria entender de você por que a opção de mantê-lo os 90 minutos e tirar o Herisson, por exemplo, que vinha num estado anímico legal, de confiança de ter vindo de um jogo de 2 gols. Eu acho que poderia ter saído qualquer um dos dois no final do primeiro tempo, tá? O Herisson não pode jogar contra o Botafogo, a não ser que pague um valor X. E o São Paulo não vai pagar esse valor X. Eu pensei até em segurar o Caleri mas achei o Herisson um pouco cansado. E já naquele jogo que ele jogou 2 partidas consecutivas, na estreia dele, ele machucou no segundo jogo contra o Red Bull. Jogou o primeiro jogo contra o Santo André e depois teve a lesão no fim do primeiro tempo no jogo contra o Red Bull. Então me causou certa preocupação, porque eu achei ele um pouco cansado na partida e não queria perder mais um jogador por lesão, não temos tantos jogadores assim no ataque, por isso eu preferi segurar ele. O Caleri eu vi que estava um pouco melhor, um pouco mais inteiro, por isso eu resolvi seguir com o Caleri até o fim, colocar o David e tirar o Herisson naquele momento do jogo. Encerramos então a coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença.